Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto bastante relevante e crucial para os nossos dias. O título da mensagem é Como se livrar da condenação eterna. Mas antes de propriamente falar desse tema tão relevante, eu quero trazer aqui algumas conceitualizações sobre o inferno. E um dos termos que aparece no Veterotestamentário sobre o inferno é o Sheol. É a palavra hebraica principal para se referir ao mundo dos mortos. E no Neotestamentário, a palavra é Hades, a palavra grega transliterada para inferno. IGN, que aparece em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 14. E 2 Pedro 2,4, a palavra tártaro para se referir também ao inferno. E a Bíblia menciona que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos quando estes se rebelaram contra o seu Criador e foram expulsos da presença de Deus. Então o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos que se rebelaram contra Deus. Se não, vejamos o que Mateus 25:41 está escrito. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Davi também ele fala sobre o inferno. E aqui no Salmo 9, versículo 17, está escrito: os ímpios irão para o Sheol, sim, todas as nações que se esqueceram de Deus. Salmo 18:5 também está escrito: correntes do Sheol me envolveram, laço de morte me surpreenderam. Então nós vemos em vários textos veterotestamentários a expressão Sheol para referir-se ao inferno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Salmo 31:17 está escrito também: ó Senhor, que eu não me frustre, porque te invoco, que os ímpios fiquem frustrados e sejam emudecidos no Sheol. Perceba a expressão aqui novamente no Salmo 31:17. No Neotestamentário, o próprio Cristo também, nas suas palavras, se refere ao inferno. Aqui Mateus 8:12 está escrito: mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exterior, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Cristo classifica aqui como treva exterior, e Jesus traz aqui uma revelação, o que acontecerá lá com aqueles que estão lá e que hão de ir. Jesus diz que ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, será um sofrimento inexpugnante, um sofrimento que não se pode comparar com nada que nós passamos aqui nesta vida de algo ruim. Porque muitas das vezes nós usamos a expressão, é um inferno isto, porém, à luz da palavra de Deus, o inferno é um lugar terrível e foi preparado para Satanás e seus demônios. Aqui nós vemos aqui em Marcos 9:42 e 48, está escrito: se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só do que tendo 2 olhos e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Perceba que o próprio Senhor Jesus trazendo aqui mais outra revelação, que lá no inferno o verme não morre e o fogo não se apaga, ou seja, o fogo queimará eternamente e o verme continuará continuamente comendo o corpo daqueles que são lançados lá no inferno. Aqueles cujo o nome não estão escrito no livro da vida e, por consequente, por ter rejeitado o Filho de Deus. O Filho de Deus. E através deste texto bíblico da palavra de Deus, nós vemos claramente que o inferno, ele é real, não é um mito, e nós precisamos levarmos a sério aquilo que a palavra de Deus revela
correlacionada a esta realidade do inferno que muitos brincam, zombam, acreditando que se trata de uma mitologia e que não é um fato real. Porém, a palavra de Deus revela que o inferno é real e nós não devemos e nem podemos brincar com esta realidade. Nós precisamos nos posicionarmos para que nós não iremos falar a passos largos. Amém? E não obstante a isto, todos aqueles, desde a fundação do mundo, que morreram sem salvação, está agora no inferno, e todo aquele que daqui para frente morrer sem a salvação também irá para o inferno e aguardarão o dia do juízo final, aonde todos serão julgados por suas obras. Conforme está escrito em Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo 14 e 15. Se não vejamos, a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Perceba aqui que a morte e o inferno também serão jogados por Deus e serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, e todos aqueles que não se acharam escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, só na ratificação, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, e por consequente, todo aquele que não aceita a oferta de Deus serão jogado neste lugar de condenação eterna. Aqui fica uma pergunta: como os seres humanos se colocou nesse estado de condenação eterna, de separação de Deus? Para nós entendermos, nós precisamos nos remeter ao Gênesis, que traz aqui a narrativa da criação do mundo e de tudo que há nele. De tudo que há nele. Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia traz a narrativa sobre a criação do mundo, tanto do terrestre e tanto do celeste. Todos os seus componentes que estão nesta atmosfera, tanto no cósmico. Vamos classificar aqui assim, porque é como a Bíblia chama, o mundo cósmico. Então, tudo que foi criado está ali no Gênesis, a narrativa e a sua descrição. E a Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, os animais, todos os seus elementos, nos versículos 26 ao 27, ali nós vemos o concílio da Trindade na projeção da criação do homem também. E ali nós vemos a criação do homem no capítulo 2. Nós vemos a descrição como se deu a criação do homem, que foi criado do pó da terra, e Deus, ao criar o homem, soprou nas suas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou alma vivente. E a Bíblia diz que Deus fez um jardim no Éden e colocou o homem para que cultivasse o jardim e pudesse viver ali no jardim. E Deus ordena ao homem que ele poderia comer de todos os frutos que Deus havia criado ali, que Deus havia plantado no jardim do Éden. Porém, Deus coloca uma condicionante no homem, que ele não deveria comer da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se não vejamos, Gênesis capítulo 2, o versículo de número 15 ao 17 está escrito: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então aqui Deus coloca no homem uma condicionante, em que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Das outras árvores, dos outros que frutificava, que era comestível, ele tinha liberdade para comer, para se saciar, se banquetear, desfrutar de tudo aquilo que Deus havia produzido ali, plantado ali para o bel prazer do homem. Porém,
Deus coloca uma condicionante no homem, que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não porque Deus era carrasco, porque Deus é um estraga-prazer, mas essa condicionante era para que o homem se preservasse vivo, numa condição de santidade, de uma condição de pureza, tanto espiritual como física, na sua substância. Porém, a Bíblia diz que Deus dá essa condicionante, esta ordem ao homem que não comesse, porém, certo dia, a Bíblia diz que o homem recebe de Deus esta ordem retórica e intrínseca em que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a Bíblia diz que a serpente era mais astuto dos animais e começou o diálogo com Eva, mulher de Adão, e acaba convencendo ela a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim Eva é convencida pela serpente, Satanás, a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e dá ao seu marido Adão. E ele também come, e aqui o homem desobedece a Deus e o pecado entra no mundo por causa da desobediência de Adão. Então, a partir daqui, do ato de desobediência de Adão, é que o pecado entra no mundo e todos os seres humanos são feitos pecadores por consequência do pecado de Adão. E a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos aqui está falando de todos a partir de Adão, daqueles que procedem de Adão, com exceção de Cristo, que Cristo não pecou. Cristo é ser humano, Cristo, ele se encarnou, habitou entre nós pleno de graça. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Cristo é 100% santo. Ele não pecou, ele não agiu como Adão, ele, pelo contrário, ele foi fiel ao Pai até a morte de cruz. Então é preciso que deixe claro que quando fala aqui que todos pecaram, não está falando incluindo a Cristo, mas Cristo está fora desta classificação. Amém? Então todos pecaram a partir do pecado de Adão, do pecado original. E a Bíblia também diz em 1 Timóteo 2,14, e Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Então, Adão, ele tinha uma ordem retórica e intrínseca da parte de Deus. Adão estava consciente que ele não poderia fazer aquilo, mas Eva foi induzida por Satanás para que ela agisse infielmente para com Deus. E por consequente a isto, ela induz Adão a fazer o mesmo. Ou seja, a mulher que foi enganada, mas Adão pecou conscientemente por causa do pecado dele. Todos foram feitos pecadores. Se não vejamos, Romanos 5:12 está escrito: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte perpassa a todos os homens, pois todos pecaram. E aqui fica claro que todos pecaram em Adão, porque Adão, como cabeça de raça, foi projetado por Deus para reproduzir segundo a sua substância. E quando Adão peca, o modes foi deformado e agora todos, a partir de Adão, vêm com essa deformidade na sua natureza. Ou seja, o homem não se torna pecador quando ele peca. O homem é pecador por natureza. Quando ele peca, ele está demonstrando quem ele é na sua essência. Amém? Então, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Tem uma natureza corrompida e pervertida e rebelada contra Deus. E aqui, quando acontece esse estado que o Adão peca e o pecado perpassa a todos que vêm da linhagem de Adão, aí fica claro que a natureza humana está contaminada pelo pecado. E, no entanto, para que o homem
saia deste lugar, ele precisa passar por processo que Deus já instituiu na sua palavra, porque a natureza do homem foi contaminada pelo pecado. E aqui, neste lugar, no Éden, aonde houve esse estado de desobediência de Adão e Eva, aqui o homem, ao pecar, ele entra neste lugar de condenação eterna. E aí acontece aqui a depravação total, que é a separação de Deus. O homem vivia em comunhão plena com Deus, mas quando ele peca, ele fica alienado de Deus, ele fica afastado de Deus, porque o pecado tem esta finalidade de nos separar de Deus. Uma das finalidades do pecado é nos separar de Deus, mas também de nos matar espiritualmente, porque a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então é bom que se diga e bom que se enfatize e fique claro que o pecado, ele, embora seja prazeroso para a nossa alma, ele nos mata espiritualmente e nos separa de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, nós precisamos deixar isso claro para a nossa vida e andar nos modos conforme da vontade de Deus, de acordo com o beneplácito da vontade de Deus. Quando o homem desobedece a palavra de Deus, ele entra nesse estado de condenação, um estado de alienação de Deus. Então, nós precisamos olhar para o Gênesis e ver como a serpente ele age para nos fazer permanecer nesse estado de condenação eterna. E nós precisamos ter cuidado, porque quando o homem ele desobedece a palavra de Deus para obedecer a Satanás, que induz a mulher a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a mulher come e dá a Adão a essência e a inocência do homem é contaminada e ele perde a sua inocência da sua natureza, a sua essência santa, que não estava contaminada, que não tinha a substância, não continha a substância do pecado. Mas quando ele peca, ele passa a ter em si a substância do pecado e entra neste lugar de condenação eterna. E agora o homem está neste lugar de condenação eterna. Terceiro ponto, como eu prometi que eu ia dizer como nós podemos nos livrar da condenação eterna. Eu quero citar aqui alguns versículos bíblicos para fundamentar que é possível que nós sejamos absolvidos desse estado de condenação eterna para um estado de absolvição eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como início aqui do texto citado, é João 3,16, a Bíblia diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, para que eu e você saiamos deste lugar, desse estado de condenação eterna, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer a obra redentora, remidora, perdoadora de Cristo na cruz do Calvário, recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, e aí nós passamos do estado de condenação para o estado de absolvição eterna, de um estado de salvação eterna, se não vejamos o que o próprio Cristo disse em João 5:24. Está escrito: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! Então nele nós somos perdoados, nele nós somos absolvidos. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que
Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, em Jesus nós somos perdoados, em Jesus nós somos absolvidos, em Jesus nós temos um relacionamento com o Pai. Glória a Deus por isto, louvado seja Deus por isto, porque Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, para onde nós podemos correr no dia da angústia, e nós seremos refugiados nele e acharemos consolo nele, porque ele é o consolo para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. João 6:40 está escrito: porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Meu irmão, se você já tem uma aliança com Jesus, receba esta promessa, que no último dia ele vai te levantar, ele vai te ressuscitar. E aqui eu quero deixar claro um axioma, que eu creio no arrebatamento da igreja, que todo aquele que dormiu no Senhor, que a igreja de Cristo faz parte da igreja triunfante, está na presença de Cristo em espírito, mas no dia do arrebatamento, quando a trombeta tocar, nós nos encontraremos com ele nas nuvens para todo sempre. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno, aquele que é e era e que há de vir em glória, o Todo-Poderoso, hosana nas maiores alturas, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, a ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, louvado seja o nome do Senhor. Então receba, meu irmão, receba o Senhor Jesus como soberano da sua vida, como Senhor e Salvador. Se você ainda não tem um relacionamento com ele, a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 10, Romanos capítulo 10, o versículo 9 e 10 está escrito que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com a boca se faz a confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então aceite a Ele, porque Ele é e ele há de vir em glória, ele virá para os seus, ele arrebatará sua noiva, e todo aquele que no tempo presente aceitou a sua justiça no dia do arrebatamento, que a trombeta tocar, vai subir e vai morar na eternidade com ele, porque ele nos prometeu que foi nos reservar um lugar, e ele diz que se ele foi, ele voltará para nos buscar. Então, esta é a promessa e a âncora da nossa alma, e nós estamos convictos deste dia, que virá como ladrão da noite, ele virá como ladrão da noite, e arrebatará sua noiva. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora, Senhor, meu Deus e meu Pai, que esta promessa, esta palavra penetre os corações, ó Deus, que aqueles que estão neste lugar de condenação eterna, Pai, que ainda não se converteu, que não recebeu o teu senhorio, Jesus, que neste momento esta pessoa está confessando a ti, ó Pai, perdoa ela agora, escreve seu nome no livro da vida, para a glória e louvor do teu santo nome em Cristo Jesus. Eu oro, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Se inscreva aqui no canal, ative os sininhos das notificações, deixe um comentário e até o próximo vídeo. Amém.